Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Rui, como vocês já me conhecem, e nós estamos aqui hoje para nossa primeira aula de equações diferenciais ordinárias. Ao longo desse curso, a gente vai entender mais ou menos, ou bem, na verdade, por que o nome é equações diferenciais ordinárias, e nós vamos aprender a atacar esses problemas muito bem, tá? Então, a aula de hoje a gente vai começar com uma motivação para o estudo e com algumas noções introdutórias que nós teremos que ter durante o nosso curso de equações diferenciais, tá? Então, antes de começar com as próprias equações diferenciais, nós vamos abusar um pouco dos conhecimentos que vocês adquiriram na disciplina de física para poder a gente motivar nosso estudo de equações diferenciais ordinárias. Então, para começar nosso estudo, nós vamos começar com uma introdução sobre mecânica, tá? Então, nós vamos imaginar que nós temos aqui o planeta Terra, tá? Eu estou fazendo um desenho pequeno, mas fica subentendido que isso é apenas uma ilustração, tá? Planeta Terra e um foguete que vai partir aqui da Terra, tá? Tá aqui meu foguete, não tá muito bonito, mas que vale a intenção. Tá, eu vou botar aqui só duas barbatanas aqui. Vamos imaginar, sem perda de generalidade, que o foguete saiu de um ponto que está exatamente verticalmente abaixo dele, tá? E a gente vai considerar um sistema aqui cartesiano, que eu vou até botar de azul, onde esse prolongamento aqui a gente vai considerar como o eixo Y, tá? E vamos considerar a distância do centro da Terra até o ponto de partida do foguete como o raio. Nós vamos escrever um R maiúsculo para o raio da Terra. Tá? Então, vamos lembrar um pouco. Nesse momento em que o foguete está aqui em cima, o que é que nós temos? A força é massa vezes a aceleração. Tá? A gente viu lá em cálculo 1 que essa aceleração a gente pode simplesmente olhar para ela pensando que ela é a segunda derivada, né? Porque a aceleração é a variação da velocidade com respeito ao tempo. Já a velocidade é a variação da posição com respeito ao tempo. Então, se nós temos a velocidade como sendo a variação da posição com respeito ao tempo, e a aceleração é a variação da velocidade, então a gente teria a variação da velocidade com respeito ao tempo, só que a velocidade é a variação da posição com respeito ao tempo. Tá? Então, o que nós temos aqui é uma derivada de ordem 2, tá? Que a gente tem essa notação, d2y, dt2, tá? Não sei se vocês lembram, mas vocês podem revisitar nosso curso de cálculo. E aí a gente pode olhar para essa força como sendo basicamente a massa vezes a aceleração, né? Só que a aceleração a gente viu que é d2y dt2. Tá? Por outro lado, tem uma força de atração entre os corpos. Tá? Essa força de atração entre os corpos, entre o foguete e a Terra, é dado de outra forma, que é a constante, eu vou botar até assim, vou botar aqui em paralelo, que a força também é a força de atração, que é uma constante, a massa do foguete, que eu vou chamar de mzinho pequeno, a massa da Terra, que eu vou chamar de M maiúsculo, e essa distância aqui do foguete até lá, o centro, a Terra, né? Na verdade, só até a Terra. Que eu vou chamar de Y, tá? Que não deixa de ser a posição Y do foguete, tá? Então, só uma observação, como essa distância é muito grande, tá, gente? A gente pode considerar, sim, o centro do sistema como
o centro da Terra. Tem horas que eu estou considerando o ponto de partida, tem horas que eu estou considerando o centro, tá? Mas fica claro que como essa distância do foguete para a Terra vai ser muito grande, esse raio aí vai acabar em algum momento sendo desprezível e a gente pode até pensar nisso, tá? Então, essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Então, olha que legal. Nós temos essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente pode pensar assim, olha, m vezes d2y dt2 é exatamente igual a k vezes mzinho vezes mzão dividido por y ao quadrado. O que é interessante aqui? Que o que a gente busca no problema é esse y, que é exatamente a posição do foguete com respeito ao tempo. E esse y em questão, ele aparece como uma variável, mas embora ele seja uma função, né? Ele é uma função que a gente quer descobrir, que é a função de posição, mas ele aparece em algum momento aí derivado, tá? Aparece como uma função que está na sua derivada, né? Derivada de segunda ordem. A gente pode até tentar mexer um pouco para tentar deixar essa equação um pouco mais bonita. A gente pode pensar assim, olha, e se o foguete não tivesse sido lançado ainda, ou seja, se o y fosse igual ao r, olha que nós estamos considerando o centro mesmo, lá no centro da Terra. Se o y for o r, essa constante, nós vamos ter a seguinte equação, constante vezes m maiúsculo dividido por r ao quadrado é igual a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque aqui nós só vamos ter a força peso, tá? O foguete ainda não lançou. Então, a gente consegue, de certa forma, isolar essa constante assim, tá? E a gente fica com a equação um pouco mais bonita, tá? Que é d2y, dt2 é igual a menos g vezes r ao quadrado dividido por y ao quadrado. E olha que interessante, é uma equação como a que eu acabei de falar, nós buscamos o y, que é uma função, e tem hora que o y aparece na equação, e tem hora que o que aparece na equação são suas derivadas, tá? Por isso, a gente chama isso de uma equação diferencial, porque o que eu estou buscando é uma função que ora aparece e ora aparece derivado, ou suas derivadas aparecem na equação, tá? Vamos olhar para outra aplicação. Uma aplicação agora na termodinâmica, tá? Vamos olhar para o resfriamento. Uma das leis da termodinâmica diz o seguinte, que a variação da temperatura, nós vamos chamar a temperatura T maiúsculo de T, temperatura com respeito ao tempo, tá? O corpo vai esfriando ou esquentando ao passar do tempo. O que é que diz uma das leis da termodinâmica? Que a variação da temperatura, T de T, é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio, tá? Ou seja, se a gente tentar escrever essa lei da termodinâmica no matematiquês, né? O que é que está dizendo? Que a variação da temperatura com respeito ao tempo, ela é proporcional, então vou botar uma constante de proporcionalidade, a diferença entre a temperatura do corpo, o corpo em questão, que a gente quer saber a temperatura dele com o passar do tempo, menos a temperatura do meio. Então eu vou botar esse Tm para a temperatura do meio. Olha que interessante, essa temperatura do meio, ela é uma coisa que pode ser uma constante, a gente pode considerar constante, dependendo do intervalo que a gente vai olhar para esse dt. E se o tempo que a gente vai olhar for grande, esse Tm, ele pode até ser uma função que também depende de t, tá? Não tem problema algum, tá? E essa k é uma constante de proporcionalidade. O que nós temos aqui, novamente, é uma equação diferencial. O que a gente busca é encontrar nossa função t de t, que mede a temperatura do corpo em questão com respeito ao tempo, tá? Vamos para outra aplicação, outra motivação, né, para o nosso estudo.
é a questão da meia-vida. Vou botar até de outra cor. Meia-vida. A meia-vida acontece muito na química, tá? O que é que eles perceberam? Que algumas substâncias que se degradam com o passar do tempo, que emitem partículas subatômicas, elas, em algum determinado espaço de tempo, elas reduzem sua massa na metade. Por isso, meia-vida. Ou seja, tem um intervalo, existe um T, um intervalo de tempo T, que quando esse T é cumprido, quando esse ciclo de tempo T é cumprido, a partícula ela se reduz à metade. Tá? Então, isso também a gente consegue modelar na equação diferencial. Por quê? Porque a gente não precisa entender o ciclo T todo, mas se a gente souber, se a gente medir um pedaço de tempo T e verificar a proporcionalidade que isso gera, a gente já consegue encontrar uma equação diferencial. O que é que a gente diz? Olha, se você consegue medir a variação da massa de um determinado corpo, de um determinado átomo, com respeito ao tempo, e isso vai ser proporcional à sua massa, tá? Então, é possível você estabelecer uma equação diferencial para tentar encontrar essa meia-vida. Você só precisa de uma constante de proporcionalidade para um intervalo pequeno que você tenha, tá? Outra aplicação ou motivação que é até mais fácil de entender é do corpo em queda livre. Queda livre. O corpo em queda livre, nós temos um corpo que vai cair, tá? Vou botar o chão lá embaixo, aqui está o chão. E nesse corpo a única força que atua é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, se você parar para pensar um pouco, o que é que nós temos? Que a aceleração dessa partícula, desse corpo que vai cair, só é a própria gravidade. Ou seja, dy, né? A gente está usando o y para a posição vertical. Eu posso até olhar, botar o sistema aqui, tá? Só para vocês ficar um pouquinho mais claro. A variação com respeito a y, a segunda, né, que no caso é a aceleração, vai ser menos g. Eu vou botar menos g por causa do sentido do eixo, tá? Do sistema. Tá? Então, o que nós temos, ou eu posso até botar g, tá? Esse menos aí é o que menos importa para a gente agora. Tá? Então, essa aqui também é uma equação diferencial, tá? Que a gente modela um problema bem prático, né? Que é o corpo em queda livre. Vamos para mais uma motivação, prometo que essa é a última, até porque minha física é bem rasa. Vamos para um sistema massa-mola. Massa, vou botar assim, mola. No sistema massa-mola, aquele que a gente viu lá em física, tem aqui uma mola e um corpo aqui de massa M. De novo, nós temos que a força, pela lei de Hooke, é proporcional ao deslocamento da massa, da mola. Então, eu vou botar aqui o eixo Y, e agora a massa está no eixo X. Aqui o eixo Y, o eixo X. Tá? Por isso que é menos X, menos Kx. Então, observe que a força não é massa vezes aceleração, mas quem é a aceleração? Vai ser a segunda derivada com respeito à variação da posição. A posição agora está variando no eixo X. Tá? Então, nós temos m d2x dt2 igual a menos k vezes x. Tá? Então, novamente, nós temos uma equação diferencial. Porque o que nós buscamos é x, que depende de t. Tá? Para cada tempo, esse x é a posição dessa massa. Tá? Então, nós buscamos um x que depende de t, o t é o tempo. Tá?
que nós buscamos está numa equação, mas esse x ora aparece derivado, ora aparece como uma variável. Tá? Então todas essas aplicações físicas, olha, tem aplicações na biologia, na química, na física, na economia, e vários problemas podem ser modelados como uma equação diferencial. Tá? Então, todos esses problemas que eu acabei de mostrar são equações diferenciais ordinárias. Por que ordinárias? Porque se você olhar com atenção, todas essas funções elas só dependem de uma variável independente, que é por discrepância do destino, todos aí eram t. Tá? Mas cada função que se busca só estava dependendo de uma variável independente. Se as funções que a gente buscasse dependessem de mais de uma variável e essas variáveis tivessem derivadas parciais, nós teríamos outros tipos de equações, que seriam as equações diferenciais parciais. Mas a gente não vai entrar nesse jogo agora, porque é conteúdo para uma disciplina inteira, tá? Mas vocês conseguem encontrar, uma pesquisa bem rápida, equações famosíssimas na física, que, por exemplo, a equação da onda bidimensional, a equação do calor. Uma das equações de Maxwell, que é famosa na física, também é um EDP. Tá? A equação de Poisson, vocês podem pesquisar e a gente pode conversar sobre isso no nosso encontro ao vivo, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas. Tá? Então é importante agora a gente entender que vários problemas podem ser modelados como uma equação diferencial ordinária. E antes de começar a resolver essas equações, a gente tem que entender, a gente tem que conseguir separar elas, porque cada equação vai ter um tipo de forma de solucionar. Então, entender como a gente vai separar é extremamente importante. Tá? A primeira coisa que a gente vai classificar é com respeito à ordem. Vou até escrever aqui. Com respeito à ordem. Quando a gente fala da ordem de uma equação diferencial, a gente pensa, imagina que você está olhando para uma equação polinomial. Tá? Qual é o grau de uma equação? Qual é o grau de um polinômio? É o coeficiente do maior termo. Não é isso? Por exemplo, se você tem uma equação x elevado a 7 mais 2x elevado a 5 menos 2 igual a 0, essa é uma equação polinomial, ou simplesmente, se você quiser olhar para esse polinômio é um polinômio de grau 7. Por quê? Porque a gente olha para o grau do maior expoente de x. Quando a gente olha para as equações diferenciais, agora é um pouco diferente. A ordem vai ser dada pela maior das derivadas. Tá? Então, uma equação diferencial ela pode aparecer assim, por exemplo, ó, d7y dx dt7 mais x ao quadrado, t ao quadrado mais 1 dy dt igual a t. Isso é uma equação diferencial ordinária. Observe que a função que a gente busca é uma y que depende de t. E a ordem dela, nesse caso, é 7. Por quê? Porque é a maior das derivadas. A ordem é 7. Nós temos uma derivada de ordem 7, nós temos uma derivada de ordem 1, e nós não temos nada mais que dependa de y. Então, a ordem de uma equação diferencial, ela é dada pela maior das derivadas. Tá? A gente também pode classificar com respeito à linearidade. Como é que a gente classifica pela linearidade? Então, vamos olhar para o que seria um EDO de forma geral, que aí fica mais fácil a gente entender sobre a linearidade. O que é um EDO? Na prática, um EDO, a gente
a gente está olhando para um EDO que a gente busca uma y que depende de x. Eu vou mudar até a variável. Vou botar assim, um EDO que o que se busca é uma função y que depende de x. Na prática, o que é que pode acontecer? Pode aparecer uma função que dependa de x, de y e das derivadas de y, tá? Vou fazer de segunda ordem por comodidade. Então, vou botar assim. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Que pode aparecer uma função que depende da variável x, da variável y e das derivadas de y. E aqui vocês me perdoam, não é um t, é um x. Tá? Como eu estava usando até agora x, t. Então, por exemplo, se aparecesse assim, olha, d2y, dx2 mais x, dy, dx igual a y, ou então assim, toda essa expressão aqui, ela seria exatamente o meu f. Então, você vai olhar para a expressão e aqui você já consegue ver, por exemplo, que a ordem dessa EDO é 2. Quanto à linearidade, ela pode ser linear ou não linear. Ela vai ser linear quando os y e suas derivadas aparecem com expoente 1. Por exemplo, essa aqui, ó, ela apareceu com expoente 1. Não tem expoente é porque é 1. Essa aqui também, ó. Essa aqui também. Professor, e o x? Tem que aparecer com expoente 1? Não. Por exemplo, se tivesse aqui x ao quadrado, essa EDO continuava linear. Tá? Eu só me preocupo com o y e suas derivadas. Tem que aparecer sempre com expoente 1. Tá? E não pode aparecer dentro de cossenos, dentro de logaritmos. Não pode aparecer, elas têm que aparecer isoladas com expoente 1. É como se eu tivesse combinações lineares desses y e suas derivadas. Um exemplo de que não é linear. Essa é linear. Um exemplo de uma equação que não é linear. Vamos voltar porque aqui nós temos um exemplo aqui na prática. Olha a EDO aqui embaixo. Ó. Você está de vermelho. Vou puxar ela para cá, só para ficar mais fácil. Eu vou mudar até a notação. A segunda derivada eu vou botar y duas linhas. É igual a menos g r ao quadrado. E eu vou botar assim, ó, y a menos 2. Essa aqui ela não é linear. Por quê? Porque o y apareceu aí com um expoente menos 2. Essa aqui não é linear. E é de ordem 2. Essa aqui, por sua vez, ela a gente pode até distribuir. Vou botar assim, ó, t' é igual a kt menos ktm. Essa aqui ela é linear. Linear de ordem 1. Essa aqui também é linear. Ó, tem a linha igual a k vezes a. Essa aqui é linear. Essa aqui é y duas linhas igual a g. Também é linear. Essa aqui nós temos x duas linhas igual a menos k x. Também é linear. Tá? Então, observe. Essa aqui, eu vou inventar uma que não é linear para tentar fixar melhor as ideias. Por exemplo, essa aqui não é linear. Onde é que a linearidade foi perdida? No momento que eu botei o y dentro de um cosseno. O y e suas derivadas, eles não podem aparecer dentro de cossenos ou com expoente. Eles têm que aparecer sozinhos. Podem ter coisas multiplicando eles? Podem. Só que essas coisas têm que depender de x. Então, na prática, um EDO linear é sempre uma coisa desse tipo. Vão ser constantes ou coisas que dependem só de x multiplicado por as funções ou suas derivadas.
Então, eu vou seguir o padrão. Só lembrando que esse aí não é um expoente, tá? É uma derivada de ordem n. Aí a gente segue assim, ó. A1 de x, y', A0 de x, y, mais uma coisa que depende de x igual a zero. Tá? Então, observe que o que aparece multiplicando os y pode depender de x, ou pode ser constante. E os y, eles sempre têm que aparecer, de certa forma, isolados. Eu vou botar um outro exemplo para mostrar um caso que não apareceu aqui ainda. Essa daqui, ela não é linear. Essa EDO, ela não é linear. Onde é que a linearidade foi perdida? Ela foi perdida aqui, ó. No momento em que eu tenho um y se multiplicando. Para ser linear, o que acompanha os y só podem ser constantes ou coisas que dependam de x. Ó. Aqui, a linearidade aqui não foi perdida. Tá? Porque o que eu estou multiplicando y é uma coisa que depende de x, está tudo bem. Aqui não, tem um y multiplicando, não pode. Então, se eu apagar o y, ela passa a ser linear. Tá? Então, nós temos uma classificação quanto à linearidade. Tá? Então, nós temos, sim, EDOs que podem ser lineares ou não. Nós temos as ordens de EDO. Nós vamos abrir um parêntese aqui para as EDOs de ordem 1, ou EDOs de primeira ordem. As EDOs de primeira ordem, elas têm uma coisa interessante. O que é interessantíssimo nas EDOs de primeira ordem? Porque elas podem aparecer numa forma que a gente chama de forma diferencial, tá? Que é esse formato, por exemplo. Olha que diferente. As EDOs de primeira ordem, elas podem aparecer assim, com esses diferenciais. Olha, nós não temos aquela notação dy dx, ou dy dt, ou a notação de linha. Nós temos os diferenciais e eles estão até separados. Olha que estranho. As EDOs de primeira ordem, elas podem aparecer assim. Na prática, você pode retornar ela para o formato que a gente estava vendo. Como é que a gente faria isso? Olha, você imagina só que você vai tratar isso como uma fração, tá? Você vai tratar como se fosse uma fração. Então, você pega esse y dx, deixa desse lado e bota o outro para lá, ó. Tá? E agora você, num passe de mágica, você faz isso, ó. Tudo bem? E aí você fica com a EDO naquele formato que você tinha anteriormente. Por exemplo, você pode até deixar assim. Menos 10x que multiplica y'. E essa aqui é linear, tá, gente? Que é uma equação linear de primeira ordem. Então, só esse parênteses. Nas equações de primeira ordem, além daquele formato de derivada, nós podemos ter equações escritas assim, tá? Mas isso é meramente uma notação que vai ajudar muito na solução das EDOs de primeira ordem, tá? Então, o que é interessante a gente saber? Que a gente vai focar basicamente o nosso curso em resolver equações de primeira e segunda ordem, porque quase todos os problemas físicos que aparecem são problemas de primeira e de segunda ordem. Muito do nosso trabalho vai ser nas EDOs de primeira ordem, porque essas sim aparecem ainda mais com ainda mais frequência. Tá? Então, para continuar com a aula de hoje, né, e entrar no último gancho, nós vamos entender o que é a solução de um EDO, porque a gente modelou vários problemas, mas o que é a solução de um EDO? É uma pergunta que pode surgir naturalmente, que é o que é a solução de um EDO.
E eu vou começar com um problema bem bobo. Se você me perguntasse, professor, a gente consegue resolver algum EDO hoje sem ter estudado nenhum método de solução? Consegue. Vamos pensar num problema que é muito simples. Por exemplo, vamos pensar no problema, eu consigo encontrar na matemática uma função que quando eu derive ela, dê ela mesma? Essa pergunta é interessante. E eu acho que você já conseguiu se responder. A resposta é sim. Por quê? Porque se você parar para pensar, a função y igual a e elevado a x, eu vou pensar na função y como uma y que depende de x. Essa função, quando eu derivo ela, dá ela mesma. E resolve exatamente essa equação. Então, o que é uma solução para um EDO? É uma função que responde à equação. Tá? Essa daí, por exemplo, a e elevado a x é de fato uma solução para esta EDO. E aí, o que a gente vai buscar durante todo esse curso é resolver essas equações nesse aspecto. Mas aí entra um outro problema, que o que é chamado que é um problema de valor inicial. E eu vou dar para dizer para vocês mais ou menos de onde é que essa motivação surge, tá? Vamos pensar na seguinte equação diferencial. Pense no seguinte problema. Vamos tentar encontrar uma função que quando eu derive ela duas vezes eu encontre menos ela. Vocês conseguem pensar nisso? Olha, eu estou buscando uma função que quando eu derivo ela duas vezes, e a função que eu vou escrever em função de x, tá? Não é de t, x. Será que eu consigo encontrar uma função y que quando eu derive ela duas vezes eu volte para ela? E na sua cabeça você pode estar se matutando. Consegue. E uma fácil de pensar nisso é o próprio seno. Por exemplo, se você olhar para y igual a seno de x, quando você deriva ela a primeira vez, a derivada do seno é o cosseno. Quando você deriva duas vezes, eu volto para menos o seno de x. De fato, o y é uma solução. O y que eu escolhi, que é o seno de x, é uma solução para a EDO. Mas aí alguém poderia perguntar, professor, eu achei outra. Eu pensei e eu achei outra. Y igual a cosseno de x. Eu vou até escrever de outra cor. Y igual a cosseno de x, quando eu fiz as contas aqui, y' deu menos o seno e o y2' deu menos o cosseno de x. Eu cheguei em menos... Eu percebi aqui que o cosseno de x também é uma solução. O que pode acontecer às vezes é que você encontra várias soluções. Aí teve um aluno mais que gosta de testar mais ainda o professor. Ele disse, professor, eu testei 2 seno de x mais cosseno de x. Vou botar assim. E também deu certo. De fato dá. Também é solução. E aí que entra o problema de valor inicial. Quando você tenta resolver um EDO, você pode encontrar várias soluções. Mas o PVI, que é um problema de valor inicial, ele é meio que um sistema. Você tem um EDO e você tem condições iniciais. Vou botar assim. Vou botar y barra 0. Vou botar y1.
Quando você fixa essas condições iniciais, aí sim, aí o seu problema, agora ele não é mais só uma equação diferencial. Ele é um problema que é uma equação diferencial, mas tem uma condição inicial. Ou uma condição em algum ponto, tá? E aí, para esse problema, a solução é única. Então, o que nós vamos atacar durante esse curso? Equações diferenciais ordinárias, tá? De ordem 1, ordem 2. Depois vocês vão ver que nós conseguimos estender até para ordens um pouco maiores. E nós vamos atacar também problemas de valor inicial. O que é interessante? É que o PVI é assim. O PVI, que é o problema de valor inicial, ele é uma equação, tá? Então, se você tem a equação de ordem 1, por exemplo, se você tem uma equação que é de ordem 1, a condição ela tem que aparecer apenas uma condição, num ponto inicial, tá? Se você tem uma equação que é de segunda ordem, no seu PVI você tem que ter duas condições. E aí você tem que ter uma condição sobre a própria função e você tem que ter uma condição sobre a derivada da função. Então olha que interessante, o PVI ele vai aumentando a dificuldade. O que seria um PVI de um EDO de terceira ordem? Você teria que ter uma condição sobre a função, uma condição sobre a derivada primeira da função, todas têm que ser no mesmo ponto, tá? E né, sobre a segunda derivada. Tá? Então, isso é que é um PVI, tá? Então, a aula de hoje é basicamente uma apresentação sobre as equações diferenciais, tá? O que é uma equação, o que é uma solução, o que é um PVI e por que é que a gente vai estudar isso. E a partir da próxima aula, nós vamos continuar com técnicas para encontrar as soluções das EDOs, tá? Então, por hoje a gente para aqui e a gente se encontra na próxima aula.